gosta de carro, quem gosta de motor, pira nos motores atuais. Agora, vocês já pararam para pensar que toda a tecnologia tem um ponto de partida e que a tecnologia dos motores atuais teve o seu início lá em 1712? Sejam bem-vindos a um Como Funciona, senhoras e senhores, ou seria uma história automotiva, hein? A gente vai resolver isso depois, mas sejam bem-vindos ao TRPM, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a tecnologia dos motores a vapor, porque toda a nossa sociedade, ela evoluiu com um princípio que surgiu em 1712, com um motor chamado Newcomen. Então é uma história sensacional para a gente pensar e analisar toda a questão de física, de química, de evolução dos materiais, até a gente chegar nos motores atuais a combustão, de combustão interna, né? Motor a vapor, ele não é considerado motor de combustão interna porque você queima combustível, no caso carvão ou lenha ali, para esquentar água para fazer um sistema funcionar, né? É diferente de um motor a combustão que queima, que a própria queima de combustível, ela já gera movimentação, né, para potência. Então, material bem bacana, que chega até vocês como sempre, com oferecimento da pneufree.com, da RS Filter e da Loja Mecânico. Podem preparar a pipoca e o refrigerante, o suco, o que for mais saudável, o que for mais legal para vocês curtirem o vídeo de hoje. A gente vai falar quase que de um período paleolítico ali da história, né, da evolução humana pré-revolução industrial. Na verdade, a revolução industrial ela veio, né, muito apoiada nessa parte dos motores a vapor. Só que quando a gente fala do Watt, do motor Watt, antes da gente falar do motor Watt, que é o mais comentado e que foi o mais evoluído dos motores a vapor, o trabalho do Watt foi baseado no motor Newcomen. Acho que a pronúncia é essa. O motor Newcomen a gente pode chamar de a base do que a gente vive hoje, da evolução tecnológica que a gente vive hoje. Isso é muito bacana. E sabe o que é mais legal de tudo? É ver como aquele motor era absurdamente ineficiente. É a parte mais legal de ver. Porque assim, o motor Newcomen, ele foi criado basicamente, dizem os relatos, para trabalhar na parte de mineração, para retirar água de mina. Então, ao invés de você, né, o pessoal estava escavando lá minas, em muitos pontos achavam um lençol freático, ou enfim, começava a ter infiltração, você precisava tirar a água das minas. Então, ao invés de você ter um trabalho humano, braçal, ali de bombeamento, né, da água, para tirar a água da mina, né, foi criada uma tecnologia para poder fazer isso sem o esforço humano. Então, o motor Newcomen, basicamente, você tinha ali a parte que nem um forno de pizza. Você tinha essa parte inferior, que você ficava queimando combustível, no caso lenha ou carvão, né, e esquentando uma enorme de uma caldeira de água. Em cima dessa caldeira de água tinha um cilindro enorme, né, dizem, eu não sei se essa informação, para mim na verdade é meio difícil falar que tinha 425 litros de volume, porque obviamente foram criadas variações, modelos diferentes e por aí vai, né? Mas dentro desse cilindro, né, você tinha aqui a parte de vapor, uma caldeira de vapor, e o cilindro aqui em cima, e tinha uma válvula que separava essa caldeira de vapor do cilindro, né? Em cima tinha um pistão, né, que ficava preso por não é bem uma biela, mas por uma parte de uma corda, enfim, e essa corda ficava presa a tipo uma gangorra, né? Então a movimentação de sobe e desce desse pistão movia uma gangorra que bombeava a água para fora das minas. Olhem só que interessante e que ineficiente, especialmente se a gente olha pelo ponto de vista hoje, que a gente já tem muita ciência e muito estudo em cima. Quando abria-se a válvula dessa caldeira, né, de vapor, esse pistão ele subia com a pressão do vapor, né? O vapor ele se mostrou no início da Revolução Industrial, no início dos motores, extremamente poderoso. Por quê? Se você pega 1 litro de água, inspira, 1 litro de água, você vai pegar e transformar ele em vapor. Você tem alguma ideia de quantos litros de vapor vira 1 litro de água? Não faço a mínima ideia. Você quer, tipo, falar, mano, é 1 litrinho de água. É tipo, são... Mas qual a unidade de medida do vapor? É em Litros, litros? exatamente. Aqui tem 500 ml de água, então 2 vezes isso aqui. Você acha que vira quanto de vapor? Você tem alguma ideia? Você quer dar um chute? Na minha cabeça não faz mais sentido ser menos ou mais que 1 litro. Tem que ser mais que 1 litro, porque vira vapor, né? O vapor ele se expande, as moléculas e tal, exato. E provavelmente você vai errar, eu tô te falando que você vai errar porque
quando eu fiz o negócio, eu falei, não é possível! Tipo, eu não tô... Na verdade, esquece. Eu chutaria o dobro, 2 litros. 2 litros. Então, mano, 1 litro de água vaporizada vira até 1.700 litros de vapor. Expansão e moléculas. Então, é insano o que você faz esquentando água e transformando em vapor. Então, o vapor foi se... Eu vou voltar pra câmera agora, não ficar enchendo o saco do Espina. Tadinho, o Espina tá trabalhando, respondendo outras coisas. Eu... Espina, deixa eu... Mas, enfim. Então, quando você tornava a água a vapor, uma quantidade de água a vapor, né? Esse vapor, ele é muito fácil você gerar uma pressão altíssima com esse vapor. Então, quando abria essa válvula do motor Newcomb, ele empurrava, né? O vapor empurrava para cima esse pistão. Então, tinha um ciclo de trabalho ali. Essa válvula se fechava e um pouco de água normal, numa temperatura ambiente, era injetada dentro do cilindro. Então, bom, a gente já teve esse vapor, essa pressão muito maior que a pressão atmosférica que empurrou o pistão para cima. Quando você esfria esse vapor com água normal, a pressão que estava aqui dentro, que era altíssima, ela diminui. Na hora que ela diminui, a pressão atmosférica quer equalizar, desce o pistão. E aí essa água é escoada para fora para iniciar um novo ciclo. Então esse era o motor Newcomb, trabalhando principalmente com 2 pressões. Uma pressão de vapor de uma caldeira e a pressão atmosférica. Então pensa o quão vagaroso era esse sistema, né? Eu li em alguns locais que chegava a ter 12 ciclos por minuto. Quase se tivesse uma virabrequim lá em cima, a gente podia falar que tinha quase 12 RPM. Hoje o motor de arranque de um carro gira a 300 RPM. Assim, tipo, é surreal. Então essa foi a base para essa revolução nos motores. Liberava o vapor, pá, empurrava o pistão para cima, fechou a válvula, esfriou o vapor aqui dentro. Redução do volume, né, do vapor, porque o vapor se condensava, pressão atmosférica empurrava de volta o pistão para baixo. Simples assim. Então é isso, é uma relação, né, de trabalho de pressão e perda de pressão. Pressão e perda de pressão, que empurrava o pistão para cima. Eu nem tenho pistão aqui agora, mas é isso, né? É como se fosse um pistão invertido no motor. E aí, em 1776, veio um novo, como é que se diz? Um novo conceito de motor a vapor completamente diferente e, mais importante, infinitamente mais potente. Mas infinitamente mais potente. Porque esse, o motor do Watt, ele era considerado um motor de alta pressão. Basicamente, você tinha... É claro, né? Pensa que nessa época também havia toda uma questão de desenvolvimento de materiais, o que aguentava a pressão, o que não aguentava a pressão. Então, cada década que passava nesse período era uma baita uma revolução em termos de aprendizagem e de metalurgia e por aí vai, né? De física também. Então, pessoal, no motor Watt, alguns conceitos foram aplicados. Então, primeiro, trabalhar com mais vapor, maior volume de gases para ter mais pressão. Trabalhar com maior temperatura para esquentar ainda mais os gases e ter mais pressão. E trabalhar também com diferença na relação entre volumes para poder gerar mais potência e mais... Então, o sistema Watt, pessoal, ele é muito interessante porque ele trabalha com muito mais pressão e também utilizando muito melhor a mecânica. Basicamente, você tinha o mesmo conceito ali de um motor atual, só que muito, né, defasado. Então, um pistão, uma biela que estava ligada a um pequeno virabrequim, inclusive tinha a biela do pistão ligada nesse virabrequim, e a biela da chamada válvula lateral do motor, que também ficava ligada no virabrequim. Então, é como se fosse uma sincronia de um comando de válvulas pela válvula lateral. Essa válvula lateral fazia todo o trabalho de admissão do motor e exaustão do motor. E para poder conseguir, como é que se diz, estabilizar o funcionamento desse motor, ele ter linearidade e progressividade, havia um volante do motor, que nem uma coroona grandona, ali, uma rodona grandona, para poder acumular energia e manter a estabilidade do sistema. O princípio básico de funcionamento do motor Watt é você ter uma enorme não é caldeira, uma enorme de um forno, esquentando uma caldeira gigantesca. Né? Então você esquenta muita água, esquenta, e dessa caldeira você gera muito vapor. Aí existe uma tubulação de saída que ainda pode passar mais próximo novamente do forno para esquentar ainda mais o vapor, né? E esse vapor é direcionado a um motor. Então, sabe quando você olha o trem, você vê aquela parte da frente ali enorme em cima do trem, a lateral cilíndrica? Ali não é o motor. Ali, pessoal, é só a caldeira do motor para gerar tipo como se fosse o combustível de movimento do motor, que é o vapor. Então utiliza-se uma caldeira grande para gerar muito vapor para movimentar o pistão. E nesse caso, diferente do Newcomb, o pistão tem ação dupla.
Por quê? A válvula lateral ela se abre e aí você recebe uma enorme carga de vapor e empurra o pistão para um lado. Quando ele empurra para o lado, né, ele movimenta mais uma vez a biela, que movimenta o virabrequim, e lembra que eu falei que tinha uma outra biela ligada nesse motor? Então essa outra biela vai movimentar a válvula como é que se diz? A válvula lateral, que eles chamam de side valve, então eu estou fazendo em inglês e fazendo uma tradução porca. Então a válvula lateral ela se abre, entra o vapor e empurra o pistão para um lado. Só que lembra que eu falei para vocês que nesse pistão tinha uma biela ligada ao virabrequim e que nesse virabrequim tinha uma outra biela ligada? Essa outra biela está na válvula lateral. Então empurrou o pistão para o lado, essa válvula lateral ela se move e ela cria, pelo mesmo lugar onde entrou o vapor, uma saída para os gases na parte central dela. E, não menos importante, a partir do momento que aparece essa saída dos gases no caso do vapor, pela parte central dessa válvula, ela abriu a passagem para entrar vapor pela parte de trás do pistão. Então o pessoal tem vapor por trás, pela frente. Por trás, pela frente. Então esse sistema foi infinitamente mais eficiente e isso mudou a história da humanidade. E não é exagero falar que isso mudou a história da humanidade, pessoal. Sabe por quê? Porque, de repente, você criou, por exemplo, é legal ver isso, os trens, por exemplo, eles têm 2 desses pistões. Então são 2 motores, um em cada lado ali na frente, né, ligado a 2, 4 ou 6 rodas, diretamente, cada motor, né? E uma caldeirona enorme. Então aí trabalham-se todas as relações de potência. Você consegue esquentar muito a água, gerar um vapor extremamente quente, num volume muito maior, né? Então você vai ter um volume de vapor enorme para ir para um cilindro que é bem pequeno. Se vocês forem olhar na lateral dos trens, comparado à caldeira dele, os motores são pequenos, que geravam centenas ou milhares de cavalos de potência e centenas de quilos de torque no motor a vapor. Então o motor a vapor tem muita potência nessas grandes aplicações assim. E isso mudou nossa história. Eu digo isso não é com base no achismo, são fatos. Por quê, pessoal? A partir do momento que você consegue criar trens gigantescos, a gente pode transportar pessoas ou cargas valiosas em tempos curtíssimos. Ou seja, a gente encurta a distância. O que antes você tinha que levar aos poucos por cavalo e charrete, por exemplo, você tem uma locomotiva levando não sei quantas centenas ou milhares de vezes mais coisa e muito mais rápido. Então as distâncias foram encurtadas. Os navios passaram a receber motores a vapor. Então, mais uma vez, as distâncias foram encurtadas. Negócios, transportes, tudo isso virou muito mais rápido, né? A produção, não precisa nem falar da escala de produção industrial, né? Então, com motores extremamente potentes, a gente pôde, na verdade, dar início a enormes séries de produções. Então, pessoal, aí a gente precisaria entrar na parte da escala de produção industrial, né? Onde a máquina começou a substituir o homem, porque de fato era muito mais eficiente, muito mais barato. Não estou falando de ser a favor ou contra, estou falando de fatos da história, tá bom? E, não menos importante, conforme tudo isso foi evoluindo, e os motores foram tornando-se mais eficientes, começaram a ser criados veículos menores para trabalho movidos a vapor. Então, tratores a vapor foram criados, alguns transportes públicos foram criados, nada eficiente se comparado a hoje. Mas, historicamente, a grandiosidade disso tudo é sensacional. A cara da nossa sociedade hoje, né, do nosso globo hoje, ela só é assim por conta do senhor Newcomen, que fez o primeiro motor. E é muito louco, né? Porque a partir do ponto que alguém inicia inicia um projeto, faz algo diferente, um outro olhar de uma outra pessoa pode pegar isso e aprimorar e levar para frente. Então, essa é a parte sensacional da mecânica, da ciência, da evolução como modo geral, é pegar visões diferentes e continuar evoluindo projetos. Então, pensa só, um motor que foi criado em 1712, ele é diretamente ligado por diversas ramificações aos motores a combustão que a gente tem hoje, que estão começando a sair de linha, né, para a entrada dos motores elétricos. Pensem só quão sensacional, historicamente, isso não é. Senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui do Alta RPM, que a gente traz para vocês sempre com o apoio da Pneufrio.com e Hessler Filter Loja do Mecânico. Não deixem de prestigiar as marcas que prestigiam esse nosso trabalho, pessoal. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar os links diretos para as 3 marcas e os cupons de desconto para as 3 marcas também. Então, façam bom uso, prestigiem essas marcas que estão prestigiando as informações para vocês. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu e até já!